Bom dia, galera, né? 6 e pouquinho agora. Vamos gravar uma aula, né? Não tô ficando louco, é que tá tendo construção aqui. E nesse sentido, é melhor acordar cedo antes dos pedreiros chegar, né? Mas, enfim, vamos tomar um cafezinho e trocar uma ideia de Maquiavel, né? Aproveitar essa calmaria toda. Então, bora lá. Niccolo de Machiavelli, famoso Nicolau Maquiavel, que é uma das obras mais lidas no Ocidente. Ele escreveu uma das obras mais lidas no Ocidente, que é O Príncipe. E esse Príncipe, galera, e não é um negócio importante porque todo ano ele cai em vestibular. Ele é importante porque nas graduações vários cursos leem. Quando eu fiz História, eu li O Príncipe. Quando eu fiz Ciências Sociais, li O Príncipe. Curso de Administração, Direito, Ciências Contábeis, dependendo da grade, vários cursos, galera, não necessariamente humanas, acabam lendo essa obra, que é muito, uma das mais lidas no Ocidente, né? E quem que é esse Maquiavel, né? Esse italiano que nasceu ali no século XV, morreu no comecinho do XVI, um cara renascentista, né? Ele pega todo esse contexto, né, do renascimento cultural e tá ali pensando, né, uma Itália, galera, uma Itália que ainda não existia. Se a gente pegar, por exemplo, o referencial geográfico que temos da Itália hoje, ele não existia ali no século XV. A Itália era dividida em principados. E esses principados, obviamente, que cada um tinha seu próprio rei, seu próprio príncipe e tinha uma autonomia política. Então, nesse sentido, por não ter essa unidade territorial e política, a Itália sofria muitas invasões vindas do norte, né? E ali no norte da Itália a gente tem, por exemplo, fronteira com França, Áustria, Suíça, um pouco mais para o lado leste, nordeste, né? No caso, hoje o que a gente chama acho, de Eslovênia, né? Enfim, e é muita invasão naquela época, né? E qual que é a proposta então desse livro O Príncipe, que o Maquiavel está escrevendo? É um livro cujo que tem como objetivo unificação da Itália enquanto um Estado-nação. Só que isso só vai acabar se desdobrando só lá no final do século XIX. O Brasil ele se torna um Estado-nação antes, Estados Unidos, Portugal, primeiro Estado-nação, Revolução de Avis. E tanto a Alemanha quanto a Itália acabam tendo a formação do Estado Nacional a posteriori, em relação a muitos estados europeus, tá, galera? Então, mediante esse contexto, né, ele escreve esse livro para o Lorenzo de Médici. E os Médicis, salvo engano, deve ter até algum seriado sobre eles, ou documentário é certeza, né? Que é uma família muito importante durante a Renascença italiana, né? E ele dá esse livro, ele escreve esse manual político para o Lorenzo de Médici fazer a unificação italiana, né? Então, é um livro que é como se fosse um guia para o governante. É quase uma receita de bolo. Só que a teoria que tem nesse livro, galera, e guardem bem isso. A teoria que tem, toda a teoria que perpassa pelo livro O Príncipe, ela é fundamentada em fatos históricos. O Maquiavel ele não coloca uma linha, ele não discute nada que não tenha sido histórico. Então, por exemplo, ele vai na Grécia, ele vai em Roma, ele pega questões ali da Península Itálica mesmo, vai na Ásia, ele traz o exemplo histórico e discute a teoria, por que deu certo e por que não deu certo determinada ação de determinado governante. Então, o objetivo do livro é buscar uma unificação da Itália,
tá? No contexto histórico. E o livro, ele quer demonstrar o quê? Trazer ensinamentos para que um príncipe consiga conquistar e manter o poder. Então, tem que ter essas duas esferas, não é apenas conquistar. Conquistar é uma coisa, conseguir se manter no poder é outra, tá? E aí é que está a questão, porque o Maquiavel, nesse contexto de conquista e manutenção, ele vai trazer o quê? Um elemento central, e por isso ele é um cara moderno. Ele não é um cara com uma mentalidade medieval. Ele é um cara moderno porque ele traz o elemento do quê? Da racionalidade em perspectiva. O príncipe, o governador, o rei, apenas deve se guiar pela ótica da razão. A ação do príncipe ela tem que ser racional. E nesse sentido, para conquistar e manter, o príncipe deve fazer o quê? Aquilo que é necessário. Não é o certo, o errado ou o moral. Ele tem que fazer justamente o que ele tem que fazer. É simples. Por exemplo, ele traz um exemplo lá no livro, né? Infelizmente meu livro não está aqui, como 90% dos meus livros ficam lá em Minas. Aqui só fica livro de pesquisa, né, do doutorado, mas enfim. Eu lembro que numa parte do Príncipe, o Maquiavel traz a seguinte ideia. Se porventura um indivíduo conquista um reino em que a família real naquele território é muito querida pelo povo, o príncipe, ao conquistá-lo, ele tem que matar até a última pessoa da linhagem real. Para quê? Para que não dê brechas para uma possível revolta, começada por alguém que ele supostamente deixou de matar. Então vejam bem, a questão da morte, galera, é um ato racional e um ato político. Não é moral. Se tiver que matar todo mundo da família real, isso aí incluindo crianças, mate. Essa é a lógica do Maquiavel. E é por isso que ele vira um verbete de dicionário muito mal interpretado. Porque ele acaba sendo lido por exemplo, a nossa cultura cristã, no sentido de que matar é errado. Só que para o Maquiavel não existe essa questão da moral. Existe a questão da política. E nesse sentido, a ação racional. Porque se você deixa a criança, um dia ela vai crescer. E se essa criança crescer, ela pode fazer ou tentar uma vingança. Então, dentro dessa ação racional, o Maquiavel vai colocar a seguinte coisa: não deixe brechas, antecipe os problemas, seja calculista, seja pragmático, seja objetivo. Então, Maquiavel, ele vai colocar que o príncipe deve agir assim, ó, galera, racionalmente. Muito, muito, muito racional, tá ligado? E sem emoção. Razão é uma coisa, emoção é outra. O governante não usa emoção, o governante usa a racionalidade em suas ações. Por exemplo, esse exemplo é muito legal. Vocês já devem ter jogado War. Eu não sei se a geração de vocês ainda joga jogo de tabuleiro, né? O War é um jogo de guerra, tem um mapa mundi, lógico que é uma outra configuração geográfica, né? Em questões de nome, enfim, você ganha um objetivo. E aí você está lá cumprindo o objetivo, tentando cumpri-lo. Só que alguém te ataca, porque o jogo cabe até 6 pessoas. E aí alguém te ataca e você fica nervoso. Dá piti e sai do teu objetivo para atacar a pessoa de birrinha, de raiva. Isso não é maquiavélico, né? Então qual que é a questão? Seja racional. Você tem que cumprir um objetivo, por exemplo, lá no War, conquistar Europa e África, né? Os 2 continentes inteiros. Aí alguém me ataca na América do Sul. Não tem problema. O negócio é eu me centrar naquilo que eu tenho que fazer. Entenderam? Então, tipo assim, Maquiavel ele não se leva, portanto, o príncipe não deve se levar pela emoção,
e pela moral. E a moral são as noções de certo e errado que permeiam o nosso cotidiano e que são culturais, tá? E é interessante, galera, porque na história da filosofia política, o Maquiavel é o primeiro cara que vai fazer essa separação entre razão e moral, entre política e a moral, na verdade, do governante. O governante do Maquiavel para trás, desde os gregos, sempre tem aquela noção: o governante age por princípios bons, não sei o que, não sei o que. É lógico que esses princípios da moral variam ao longo da história, só que sempre tem essa ligação com o Maquiavel, tipo assim, ó, ruptura. Uma coisa é ação racional, outra coisa é ação moral. O príncipe que age pela ação moral, pelas noções de certo e errado, ele tende a perder o poder, perder a cabeça, né, no sentido literal mesmo, né, ou ser assassinado, sofrer uma conspiração, golpe, né? Então, pessoal, o Maquiavel tem essa questão muito importante da racionalidade. E aí sempre vem aquela discussão daquela famosinha frase, né? Os fins justificam os meios, né, em Maquiavel. Maquiavel escreveu isso? Não escreveu. Não me lembro, já li o livro acho que umas 2 ou 3 vezes, sempre que eu dou aula eu recorro a ele, apesar de desse ano não estar com ele aqui. Nunca achei isso, tá? Não tem essa frase, Maquiavel não escreve isso, mas o sentido do texto vai para esse contexto. Faça o que tem que fazer para conquistar e manter o poder. Então guarde bem essa perspectiva, né? Porque agora eu vou entrar com vocês aqui em 2 conceitos que são centrais na obra do Príncipe, tá? Que é o conceito de virtude, e aí logo depois eu vou passar também um materialzinho para vocês para ter uma maior noçãozinha assim dessa questão toda, tá? Que é a noção de virtude e fortuna. Virtude, galera, são as qualidades que o príncipe adquire ao longo da sua vida, são os atributos que ele tem a partir do estudo, da vivência, da guerra, né? E esse caráter racional sempre embutido. E são esses elementos que entram em cena quando ele está buscando a conquista ou a manutenção do poder. Então são todos elementos que são racionais. E, nesse sentido, né, a virtude, ela é ela, ela representa as qualidades que esse príncipe tem, né, e que vão ser postas ali no tabuleiro de xadrez chamado política, no jogo, na guerra. E o outro conceito é fortuna. A fortuna é o que? É a consequência do ato dele, é o desdobramento, é o curso dos acontecimentos. Então, numa ação, quanto maior, digamos assim, entre aspas, o nível de racionalidade, melhor vai ser a fortuna. A fortuna, muitas vezes, no popular, para nós, é traduzida como destino, sabe? Tipo, você tromba um cigano na rua, ele quer ler tua mão e vai falar para você: eu quero ler sua fortuna. Como se fosse o futuro, né? Só que esse futuro do cigano, ele já está pré-determinado. O futuro do Maquiavel, não. O futuro do Maquiavel, ele é pré-determinado pelo quê? Pela racionalidade que está na atuação do presente. E a fortuna é o quê? É a consequência, né? Um exemplo cotidiano nosso, só para vocês poderem minimamente para ilustrar para vocês esse trem, tá? Vocês querem passar no vestibular, certo? Beleza. Só que a questão é, vocês vão estudar, vão fazer um planejamento para isso, tá vendo? Todas essas coisas que vocês fazem ao longo do ano vão sendo atributos da virtude. E a fortuna é o resultado disso. Ah, eu quero passar no vestibular, mas não estudei. Qual que vai ser a tua fortuna? Você não vai passar, meu amigo. Não tem jeito. Se você não dedicar, não ter foco, não precisa nem fazer, sabe? Então a questão é mais ou menos por aí. Então, tipo, a ação tem que ser racional, ela não tem que ser mediada pela moral. E quanto mais ação tiver e mais atributos racionais você ter, por exemplo, a noção de antecipar problemas, a noção de cálculo, e não é cálculo matemático, é cálculo de raciocínio,
né? Você vai invadir, por exemplo, uma ilha. Minimamente, o príncipe tem que conhecer geograficamente essa ilha. Ele não pode simplesmente pegar a tropa dele, meter num barco e invadir, porque não tem racionalidade nisso. Só tem emoção. E aí qual que vai ser a fortuna? À medida que a ação não é racional, não vai ser uma fortuna boa, o resultado, a consequência vai ser um desastre militar, digamos, né? E político também, tá? Então, galera, nessa perspectiva em que o Maquiavel coloca sobre a necessidade de agir racionalmente, cabe algumas passagens assim do livro que é importante trazer para vocês. Por exemplo, o Maquiavel não coloca que é errado mentir para o povo, né? Você tem que ensinar uma verdade. E veja, pega a sociedade nossa cristã. É errado mentir? Na nossa sociedade é. Para o Maquiavel, não necessariamente. Você tem que fazer o uso político das palavras, tá? É por isso que tem esse verbetinho de esse verbete de dicionário maquiavélico, né? Como uma pessoa malvada, que não sei o quê, mas não, a questão de bem e mal nem entra em Maquiavel, né? Não faz sentido essa comparação, é um filtro cristão que nós temos, tá? Que interpreta de forma equivocada o Maquiavel, né? E que inclusive é um verbete popular, aí ó, direto você encontra a tal pessoa maquiavélica, não sei o quê, mas enfim, tá? Então, ó, é errado mentir? Não é errado mentir. Você tem que mostrar, muitas vezes você tem que mascarar a verdade pro povo para que ele fique mais tranquilo, né? Outro ponto interessantíssimo que ele coloca lá que eu lembro. É melhor ser temido do que ser amado. Porque quem é amado, galera, muitas vezes sofre alguma coisa. Isso nas nossas relações sociais, né? Mas quem é temido, não. Só que aí ele coloca o seguinte, beleza, é melhor ser temido do que ser amado. O interessante do Maquiavel é que ele fala assim, o certo seria os dois. Mas se for para ser entre os dois, seja temido. Mas nunca pode ser o quê? Odiado. Porque quem é odiado, galera, pode sofrer conspirações e golpes, tá? E essas conspirações e golpes, elas vêm de quem? Desde o Maquiavel. Olha o que o Maquiavel falando. Classes dominantes. Porque o Maquiavel ele faz essa divisão política entre as classes dominantes e o povo. O que o povo quer? O povo só não quer ser oprimido. E o que a classe dominante deseja? Eles querem oprimir o povo. Isso é o Maquiavel colocando, não é o Marcelo. Eles querem oprimir o povo e querem governar, tá? E o que o príncipe deve fazer então? E é lógico que o Maquiavel sempre dando lição de história, tá? Sempre trazendo um contexto histórico para mostrar isso. Aí o que o Maquiavel vai falar? Você não oprime o povo desnecessariamente e você faz o quê? Dá vantagens para essa galera que sente a necessidade de ser diferente do povo, né? Então, é uma coisa assim, ó, é muito, digamos, muito entrelaçado, muito amarradinho a essas questões que o Maquiavel coloca. Ele traz muito exemplo. Se vocês pegarem assim, ó, o livro ele tem muitos capítulos, porque são muitos exemplos, muita discussão política, né? Outro ponto que ele fala agora, que eu pegando pela minha memória aqui, nunca confie em tropas mercenárias. Esse é um ponto que é importante também. Do mesmo jeito que o cara tá lutando por você, sei lá, por R$ 100, vamos supor, uma batalha, porque e se outra pessoa pagar 150 para ele te trair no meio da luta, né? Aí o Maquiavel fala também assim, ó, uma outra coisa legal que ele fala é que os homens devem ser mimados ou destruídos, porque eles podem se vingar das ofensas leves, só que eles não se vingam daquelas ofensas que são grandes assim, ó, que causam traumas, né? Então, pessoal, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer essa discussãozinha com vocês sobre Maquiavel. Guardem bem a questão da racionalidade, sabe?
a separação entre a ação política e a ação moral. A ação moral, quem toma ela pode estar fadado a perder o poder, tá? Então sempre essa questão da racionalidade, que ela vai aparecer dentro da virtude, né, que são esses atributos que o príncipe ele vai adquirindo ao longo do tempo, ao longo da vivência dele, né? E cujo resultado, né, a fortuna, quanto maior for a proporcionalidade da racionalidade, maior vai ser a ação. A fortuna, desculpa. Então é mais ou menos isso, galera. Guardem, é a questão da razão no centro, tá? Por isso ele é um pensador moderno, né? Se a gente pegar, por exemplo, lá, da última aula, Tomás de Aquino, Articulação, Fé e Razão, e não pense que o Tomás de Aquino ele não discute Estado. Ele discute também. Então, por exemplo, um indivíduo medieval, ele não consegue fazer essa separação entre razão e fé, sabe? São coisas entrelaçadas. O mundo moderno, o que a gente chama de modernidade, uma das características disso, né? E o próprio Max Weber, né, que a gente vai ver em sociologia, discute muito isso, é a questão da racionalidade. E o Maquiavel é um cara moderno, ele é muito racional, tá? Então é isso, galera. Boa semana aí pra vocês e dúvidas a gente vai trocando uma ideia por aí, tá?